Boa noite a todos, a todas, todes. Eu vou aqui aguardar, mas hoje eu tenho alegria, como vocês sabem, de conversar com o Silvio Almeida. Silvio Almeida, que é um grande filósofo, um grande advogado, um grande profissional. Ele dá aula na FGV, dá aula também no Mackenzie, sempre na área de direito. E, enfim, ele é autor de um livro sensacional. Deixa eu ver se foi Silvio que entrou. Ainda não. Chamado Racismo Estrutural, que é esse aqui. Racismo Estrutural é um livro fundamental. Saiu nessa coleção da Djamila, que se chama Feminismos Plurais, e logo fez um sucesso imenso. Esse livro é um livro que trata da questão do racismo, é um livro que trata da questão do racismo institucional, do racismo estrutural, e mostra como o racismo é feito a partir de um fecho de relações, né? E, portanto, relações que fazem sentido para todos nós. Agora eu preciso perguntar onde está o seu Silvio, que ainda não chegou. Boa noite, pessoal, estou vendo vocês aqui. Eu também acho que vai ser fantástica essa live, gente. Mais gente pediu solicitação, vamos ver se é o Silvio. Ainda não. Vamos aguardar o Silvio aqui, que já deve estar chegando. Depois a gente brinca com ele, fala que ele está, claro, atrasado. Vamos ver se ele vai chegar. Silvio, vamos ver se foi ele que pediu aqui, mas eu penso que não, ainda não. Vamos aguardar, estamos aqui esperando. Eu também estou ansiosa. Quem fala isso é Scarlett O'Hara. Puxa vida, estou aqui super ansiosa. Agradecendo aqui todos os cumprimentos. Fico feliz que vocês gostem do trabalho dos dois. Eu acho que a conversa vai ser bem boa. Vamos ver só se o Silvio chega, né? Por enquanto ainda não chegou, ele deve estar entrando. Nem tem roupa adequada. Eu vi a Regina falando, eu achei muito engraçada essa sua definição, Regina, de não ter roupa adequada para estar aqui comigo e com o Silvio, né? Todos ansiosos. Memórias. Alexandre, tudo bem? Olha, o Silvio dá aula em qualquer lugar. Ele deu aula assim, quando ele falou, olha, já chegou aqui, vamos falar com ele. Ele esteve no Roda Viva, mas também dá aula a todo momento. E já está entrando aqui. Deixa eu esperar ele chegar e a gente já conversa junto. Ele está conectando. Chegou! Ei, Silvio. Olá! Você não sabe a quantidade de elogios que eu fiquei lendo ao seu respeito aqui com as pessoas. É mesmo? Tem gente ansiosa, tem gente nervosa, tem gente que diz que não tem roupa para usar. Não, todo mundo tem roupa para usar. Todo mundo tem a sua roupa para usar. Tranquilo. Tudo bem? E você? Não, tudo jóia, tudo tranquilo. O Silvio chegou Consegui. há pouco tempo, está assim, totalmente tomado por compromissos, então é uma alegria que ele achou um lugarzinho nessa agenda. Silvio estava falando aqui do seu livro, que falar muito, né? Falando que é um livro fundamental. Já disse que você é filósofo, advogado, professor da FGV, professor do Mackenzie. Só não falei de uma coisa porque eu queria comentar aqui com você, que você é presidente do Instituto Luiz Gama, né? Exato. Eu não sei se as pessoas conhecem quem foi Luiz Gama, mas eu queria dizer que eu acho que, eu não disse isso ao Silvio, né? Mas que eu acho que há toda a correlação ele ser o presidente do Instituto Luiz Gama e o papel que teve Luiz Gama. Não sei se vocês sabem, ele era um rábula, como era chamado na época, um advogado que mexia com as franjas do sistema escravocrata, né, para conseguiu individualmente centenas de alforrias, ou seja, conseguiu mexer com essa palavra tão rara no Brasil, que é liberdade, né? Silvio, que você é um rábula? O que você acha da minha definição? Não, eu acho o seguinte, na verdade, a figura de Luiz Gama, ela nos leva a pensar qual é o espírito mesmo da advocacia, né?
porque se a gente entender a advocacia no sentido ético como defesa intransigente da liberdade, que é o que a advocacia deveria ser, Exatamente. a defesa intransigente da liberdade, nesse sentido, Luiz Gama ele é aquilo que a advocacia brasileira melhor produziu. E é interessante que ela tenha sido produzida, né, o que de melhor a advocacia brasileira produziu, no caso do Luiz Gama, tenha sido produzido à margem do sistema de formação, né, à margem do sistema educacional que forma de fato os advogados. Ou seja, ele não conseguiu frequentar, né, por conta de uma série de impedimentos estruturais, dentre os quais o racismo, a própria escravidão e o racismo dela decorrente, ele não conseguiu frequentar os bancos da faculdade, né? No caso da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, à época, no século XIX. Mas, ainda que não o fazendo, que seja uma lição para todos os advogados, ele olhou para o mundo e percebeu que o que de fato a liberdade significava muitas vezes estava muito distante do que era a faculdade de Direito, do que continua sendo, se me permite a crítica mais dura. E então Luiz Gama, ele, por conta disso, da sua atuação em nome da liberdade, ele se tornou, para mim e para muitas pessoas hoje, o maior advogado da história do Brasil. Então, assim, quando você pensar em advocacia no Brasil, tem que se pensar em Luiz Gama. Com todo respeito a todos os grandes advogados que o Brasil teve, respeito a Rui Barbosa, enfim, mas a questão é a seguinte: ninguém chega aos pés de Luiz Gama, ninguém fez o que Luiz Gama fez, e não apenas do ponto de vista da sua atuação enquanto advogado, defendendo o que ele considerava ser um direito de todas as pessoas e todos os seres humanos, e portanto a escravidão era algo antijurídico por natureza. Ou seja, falar de direito, falar de escravidão para Luiz Gama era uma antítese, assim, era um oxímoro, era algo que não podia ser compatibilizado. Então veja que, nesse sentido, o Luiz Gama ele representou, né, o que de mais potente nós temos em termos do que pode ser a advocacia, do que a advocacia deveria ser. Então, o maior advogado da história do país, temos que respeitar o Luiz Gama. A ideia da inclusão, a ideia da liberdade, né? Ele é uma pessoa que foi um autodidata impressionante, estudou as leis, Exato. leis que não tinham acesso. E acho que, Silvio, aí já entrando numa outra questão que eu queria que você conversasse com a gente, ele é um escritor que no século XIX, quando não se falava do tema, de alguma maneira ele denunciava também isso que a gente conversa tanto, né? Essa ideia da existência de um racismo de fato institucional e estrutural no Brasil, ainda mais naquele contexto em que a liberdade e a educação eram direitos para todos, né? A gente podia falar um pouquinho, passar mais para o presente, falar um pouquinho do título do seu livro, Racismo Estrutural, e da importância de nós falarmos disso no Brasil agora, de 2020? Claro, claro. Assim, vamos pegar o gancho de Luiz Gama, né? Como eu havia dito antes, estava dizendo antes, o Luiz Gama, não apenas do ponto de vista da sua atuação como advogado, era um advogado fantástico, ele era um grande intelectual, né? Ele é o que a gente pode chamar de um grande intelectual da vida pública, era um pensador do Brasil, né? E sei que falo para uma pessoa que sabe muito bem o que significa essa ideia de ser um dos grandes pensadores do Brasil, né? O professor William Schwartz, que estuda os pensadores e pensadoras do Brasil. Luiz Gama, eu coloco no rol dos grandes pensadores do Brasil. E sendo um pensador do Brasil, Luiz Gama, ele entendeu muito bem que, tal como Nabucco também diria, enfim, que a escravidão ela deixaria marcas indeléveis na sociabilidade brasileira. Uhum. E uma dessas marcas, dentre todas as marcas que a escravidão deixou, que também você fala muito bem no seu livro, o autoritarismo, o subdesenvolvimento, enfim, você tem a marca do racismo, que é um dos pontos centrais, é uma das linhas mestras da desigualdade no Brasil. Então, Luiz Gama ele compreendeu muito bem que o racismo ele não era apenas uma questão comportamental. Tanto que Luiz Gama não era apenas um abolicionista, ele era também um republicano, isso é importante dizer. E essas duas faces não se separam de Luiz Gama, ser um abolicionista e um republicano.
E preciso dizer que, por exemplo, no Manifesto Republicano, a questão do racismo, né, a escravidão era o último tema. Então, na sua época, ele tratar dos dois temas juntos era fundamental, não é, Silvio? Fundamental, porque nem todo republicano era, per si, um abolicionista, e nem todo abolicionista era republicano. Né? O caso, por exemplo, de André Rebouças, que é uma figura também respeitável. Né? Agora o que a gente tem que pensar, por que Luiz Gama era um republicano também? Isso não é uma coisa, não é por uma questão, vamos dizer assim, de gosto pessoal, de preferência política. É porque o Luiz Gama entendia que só era possível ser abolicionista se houvesse uma, um sistema de governo, né? Ou melhor, uma forma, né, de governo que pudesse Uhum. sustentar a liberdade. E no caso ele entendia que era a república. A república para ele era a forma de sustentar a liberdade como mais do que como um princípio moral, mas como um princípio político. Exatamente. E é por isso que ele era um republicano e também ao mesmo tempo era um abolicionista. Então, Luiz Gama entendia, né, podemos dizer assim, que o racismo era estrutural, no sentido de que ele fazia parte do próprio modo de reprodução do sistema político, econômico, do sistema jurídico, e da própria forma de constituição, vamos dizer assim, da subjetividade, as ideologias, elas convergiam no sentido de sustentar a escravidão. Então, Luiz Gama ele não defendia apenas uma mudança, um reposicionamento ético no Brasil, no sentido de achar que a escravidão era uma coisa horrível. Ele defendia também uma reestruturação político-econômica no Brasil que pudesse sustentar a escravidão, porque ele entendia que o fato de alguém, muitas pessoas do século XIX sustentarem a escravidão não era apenas uma questão de gosto, era uma questão de que as pessoas viviam de fato da escravidão, e a escravidão, eu escrevi junto com o Júlio Veloso um artigo que saiu há pouco tempo, que chama Todos contra os Escravos. O que significa isso? A sociedade brasileira ela se armou contra os negros escravizados no Brasil. Então, assim, independentemente da vontade, você tinha um sistema político, jurídico, econômico e também mentalidades que se forjavam em nome da manutenção da escravidão. As pessoas viviam da escravidão. Então É, você arranca. e não era uma questão, a escravidão não era só uma forma de trabalho. No Brasil, ela foi tão naturalizada que virou uma linguagem, né? Com Exato. consequências. E o que Luiz Gama mostra, que é raro no 19, é justamente isso, que não era uma questão só moral, não era uma questão de culpa, era uma questão prática, ou seja, era preciso que as pessoas tivessem atos, né? Então, muito bonita essa forma como você casa a luta contra o racismo com a questão republicana, né, Silvio? E essa Exato. eu ia até te perguntar, que ela é muito atual, né? A gente estava conversando sobre isso, queria até que você trouxesse para o momento de hoje, como muita gente, vimos uma entrevista há pouco tempo, que nós dois comentávamos, que algumas pessoas preferem falar em preconceito e não em racismo, né? Me parece muito com essa situação que você está delineando aí, né? Como se a questão fosse uma questão de comportamento, não fosse uma questão da própria estrutura do Brasil, né? O que você acha, Silvio? Então, é só para situar um pouco as pessoas. Né? Teve uma belíssima, né? E nós temos que dizer, uma belíssima matéria Sim. no jornal Folha de São Paulo, se eu não me engano, foi no domingo, se eu não me engano, mas enfim, que trazia uma pesquisa, né, sobre a questão racial, sobre o racismo no Brasil, mostrando como o racismo, de fato, o racismo não é um delírio, né, ou seja, uma coisa real, concreta e que afeta decisivamente a vida das pessoas. Lesa a vida das pessoas do racismo e impede o desenvolvimento do Brasil de uma maneira geral. Só que você vai vendo, e nesse ponto a jornalista ela foi muito competente, porque ela foi também, ela foi desvelando a linguagem a partir do qual a pesquisa era feita, e aí eu digo, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque a linguagem ela denuncia muito, porque ela também ela nos atravessa e ela compõe o que a gente chama de ideologia. A ideologia tem um sustentáculo material, né, na nossa vida social. Então vejam que num desses momentos a repórter ela nota que o entrevistado evita a palavra racismo e gosta de falar de preconceito, que é os pesquisadores. E por que isso?
falo isso no meu livro. A palavra preconceito, ela está ligada mais a uma ideia de uma falsa consciência, a uma ideia de uma distorção daquilo que é conceitual, né? Ou seja, antes de chegar no conceito, eu tenho um preconceito e que é algo que não corresponde de fato à realidade. Eu não tenho nenhum tipo de comprovação empírica, eu não tenho nenhum tipo de reflexão sobre o objeto, sobre aquilo que eu estou analisando, nem chega a ser um objeto, mas eu já tenho um juízo a respeito daquilo. Isso é o preconceito. Uhum. Percebe? Então isso é um engano, é um falseamento da consciência, porque a consciência não foi capaz, a partir dos instrumentos da ciência, da filosofia, de chegar até a verdade. Então, ou seja, quem é racista, quando se usa a palavra preconceito, quer dizer com isso? É que o racista, na verdade, ou melhor, o preconceituoso, ele é um ignorante. Ou então é uma pessoa que tem algum tipo de problema de cognição, ou Exatamente. uma pessoa que tem algum tipo de problema moral, Tem algum porque não algum defeito. E isso no campo da economia, isso é muito grave. Uhum. Porque no campo da economia, o que isso, e olha como as coisas são sutis, isso nos leva a uma visão do racismo a partir uma visão microeconômica do racismo, ou seja, o racismo seria, no ponto de vista econômico, uma espécie de falha de mercado. Uhum. Porque parte do pressuposto que o mercado tem um funcionamento que é perfeito, né? Assim, desde que não haja. Porque a ideia toda é evitar, de fato, uma intervenção política, intervenção estatal, ou então algum tipo de interferência nos pressupostos que regem o mercado, né? E nesse sentido, qual que é o papel? O próprio mercado ele tem que corrigir Exatamente. essas falhas, esses defeitos, esses erros de informação ou de formação, ou esses problemas cognitivos que levam os agentes a tomar decisões que são irracionais. Uhum. Então, qual que é a solução geralmente dada? Educação. Vamos educar as pessoas. Se as pessoas forem educadas, elas não vão ser racistas. O que é algo, veja, e é bem interessante porque isso tem sido a solução que tem sido aplicada em vários lugares do mundo. As pessoas têm tratado o racismo como problema moral e têm sugerido educação como se fosse. Mas a questão toda é que esse tipo de visão nega a ideia de que o racismo é produzido a partir de certas estruturas, né, e que funcionam até mesmo de forma independente da vontade de quem está no domínio das instituições que fazem parte da estrutura social. Então, o que eu faço, portanto, é um convite, né, para que as pessoas pensem a possibilidade. Claro, o racismo se manifesta nos atos individuais, mas pensar também que o racismo ele é uma forma de racionalidade. Esse é um ponto importante. O racismo não é uma irracionalidade, ele é uma forma de compreensão do mundo e ele também é um crivo para a tomada de decisões. As pessoas tomam decisões orientadas pelo racismo. Inclusive, até, Lili, se me permite dizer, e acho que você escreveu um dos livros mais importantes sobre isso, né? Sobre isso, mostrando como as instituições elas se constituíram em. As instituições no Brasil, no século XIX, elas se constituíram como uma forma como, vamos dizer assim, uma fábrica de subjetividades, né, para atuar no Brasil depois da abolição. Então, você pega lá no seu livro, né, os museus de história natural, né, do Pará, do Rio de Janeiro, as faculdades de Direito do Lago São Francisco e do Recife, As né, faculdades, as faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, os como institutos. elas se exato, como elas se constituíram como forma. Não, veja, não são lugares onde há pessoas ignorantes. Assim como na França também se constituíram aquelas comunidades científicas. Exato. Né? Ou seja, foi justamente para dar forma e figura para o racismo. É. Então não é uma coisa de pessoas irracionais. O espetáculo das raças fala justamente disso, é o seu livro. Né? Então ninguém melhor que você para falar desse processo. Silvio, vocês não prestam atenção, ele é meu amigo, então, mas a gente vai falar mais do livro do Silvio aqui. E eu, lembrando, enquanto você falava, de uma frase sensacional do Lima Barreto, né, escritor negro, que fez uma literatura negra, ele dizia, no Brasil, para os negros, não, para os brancos, conceito, para os negros, preconceito. Né? Exato, genial. E ele fala também, a ciência é um mito grego
para os brancos digerirem. Nesse sentido, né? Quer dizer, não é que, claro, se as pessoas forem educar, vão ser mais tolerantes, isso tudo mais. É preciso que a gente entenda, quer dizer, como o racismo é também uma linguagem, né? E ele cria esses espaços de invisibilidade mesmo, né? As pessoas não veem. Então, pessoas muito educadas não veem que não tem colegas no seu trabalho, não veem que não tem colegas na sua classe, não veem que não tem colegas nos seus espaços de lazer, né? Quer dizer, é muito impressionante, né? Como penetra as estruturas sociais, né? Das sociedades em geral, né? É preciso inventar o racista, né? O racista ele tem que ser produzido, ele tem que ser inventado. O Achille Mbembe fala isso, assim, o branco ele é uma criação muito sofisticada. Assim, é muito difícil você criar uma subjetividade que vai se colocar como os brancos se colocam, de uma maneira geral. Por isso que é tão difícil você desconstituir o racismo, né? Por isso que o racismo só desconstitui politicamente. Porque assim, a pergunta sobre educação é a seguinte, não é que a educação... Porque senão as pessoas ficam achando que a educação é uma coisa que faz mal, não é isso. A pergunta é a seguinte, que educação e o que é educação? Né? Acho que isso é um ponto fundamental. O que é educação? Nós estamos educando para quê? A educação tem um sentido político. Claro que sim. Se a gente pensar na minha área da história, né? Quando a gente tem uma história profundamente europeia, profundamente masculina, e a gente chama de universal, né? Então, o que essa educação está fazendo se não reproduzir esse lugar do branco como uma espécie de não cor? Né? Impressionante, tudo nesse mundo tem cor, né? Menos o branco, né? Que é uma sombra que é invisível, né? E que não é possível a gente falar do racismo sem falar, né? do sistema de privilégios que o branco, né? foi construindo, não é? Liz, você falou uma coisa tão legal agora, você fala sobre história, né? Aí, pra gente trocar bater uma bola sobre isso, que eu acho interessante. Você sabe que lá nos Estados Unidos, eu dei uma disciplina chamada Race and Law, né? Direito e Raça na América Latina. E antes de chegar na América Latina, de entender o que é América Latina, e aí eu fui entender melhor, é engraçado, né? Eu sou um homem negro, latino-americano, e eu fui entender a força do meu pertencimento à América Latina, justamente não só refletindo sobre isso, mas estando lá, em sendo um negro latino nos Estados Unidos. E aí eu fui estudar e entendi que a América Latina ela é o resultado dessa luta, de uma luta ferrenha, intestina, né, para tomar as rédeas do seu próprio destino. E aí compreendi que para entender o que era o racismo na América Latina, eu precisava entender também, é fundamental entender o que foi o racismo, o que é o racismo, a construção do racismo nos Estados Unidos, principalmente aquilo que se deu no sul dos Estados Unidos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, você falou de história. Sabe que eu peguei um texto de um historiador, eu vou me lembrar o nome dele daqui a pouco, ele é um cara sensacional e ele estuda a reconstrução. Né? O período da reconstrução dos Estados Unidos é o período que está entre o fim da Guerra Civil, né, americana, 1865, mas começa um pouco depois da reconstrução, até 1880, 96, né, que é quando tem o julgamento lá da Suprema Corte, né, sobre as leis de Jim Crow. É mais ou menos esse o período, né? Acho que um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas enfim. A questão é, esse historiador, ele fala uma coisa sensacional, ele fala assim, olha, uma das coisas que ajudou muito a construção do que foi o sistema Jim Crow nos Estados Unidos foi a maneira com que os historiadores contavam o que é a reconstrução. Porque os historiadores do sul dos Estados Unidos eles começaram a demonizar a reconstrução. Porque a reconstrução foi um período que foi um período de muita esperança até. Né? Se você pensar, claro, foi ali que surgiu a Ku Klux Klan, né? Mas foi uma reação a todas as potências que foram surgindo e que poderiam inclusive criar depois eles viram que não era possível criar uma aliança, né, entre brancos não racistas e os negros, e também criar também uma forma de uma outra realidade para os negros americanos. Eles começaram também, ali surgiram grandes políticos, grandes intelectuais, né, grandes projetos, tal. E aí
quando você tem as Days in Crow, aí eles vão pegar o que os historiadores do Sul escreveram para criar também toda uma narrativa sobre o que foi esse período. E qual que era a narrativa dos historiadores do Sul? Não todos, mas grande parte. Ó, foi uma desgraça, foi um horror, foi tudo que a gente está vivendo agora é por conta do que a gente teve na reconstrução. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso foi tirando toda a força das potências que se criaram. Quando é que isso começou a virar? Foi quando o grande intelectual negro nos Estados Unidos, que é historiador, filósofo e tal, o W.B. Du Bois, ele escreveu Black Reconstruction in America, a reconstrução negra da América, contando uma outra história, inclusive denunciando o papel desses historiadores nessas falsificações, entre aspas, né, do que foi a história da reconstrução. Então, o que eu quero dizer com isso? Você falou da história. Então, por isso que a luta antirracista, né, e a gente fala de racismo estrutural mesmo, é uma luta que envolve não só a mudança das estruturas políticas, mas também a produção intelectual que possa dar conta, né, da formação de uma nova linguagem, né, sobre o mundo, sobre como a tessitura do mundo, como é que ela é constituída. Então, é bem interessante essa coisa da história universal que você colocou também, né? Porque você tem um movimento que fala o seguinte, bom, porque agora virou uma mania, né? Fazer críticas ao chamado pensamento decolonial. Saiu até um artigo na revista Newsweek muito virulento, falando que o pensamento decolonial é um pensamento irracionalista e tal. Começou já, como é que fala, o backlash. Começou, portanto, a vingança, né, dos derrotados, né? Começou, né? Ou dos vitoriosos mesmo, que eles acabaram vencendo. Mas a questão olha só, criou-se uma mania também de falar o seguinte, bom, existe uma narrativa dos povos do Sul e uma narrativa, é como se, e aí eu tô com o Paul Gilroy nessa, a história desses povos do Sul, dos povos de África, é a história universal. Porque o que a gente tem é justamente esse encontro, né? O que se chama de história universal, na verdade, é a história parcial do mundo. Essa história universal que não é universal. Eu sempre falo para os meus alunos, por que a gente tem mania de achar que no passado nós fomos gregos? Né? É muito impressionante isso, né? E também isso que você chamou tanta atenção, eu dando aula no exterior também, em Princeton, é que eu aprendi que lá nós América Latina, que eu aprendi Caribe. Você já prestou atenção no silêncio da nossa intelectualidade acerca do Caribe? Né? Pois é. Né? É impressionante, a nossa imaginação é totalmente europeia ou norte-americana. Quer dizer, isso é o que você está explicando, né? Quer dizer, isso que é a linguagem estrutural, porque nem ao menos a nossa subjetividade tem a ver com o Caribe, com a Haiti. A gente estuda tanto a Revolução Industrial, que começou com a sociedade de classes, a Revolução Francesa, que ensinou que os reis não eram para sempre, a Revolução Americana, que mostra que uma colônia não é para sempre, e a gente não fala da Revolução do Haiti. Pois é, e a Revolução Haitiana, para mim, ela tem que ficar no mesmo patamar, ou num patamar até superior em relação a todas essas outras, porque, para mim, ela é a revolução que definiu, de fato, de maneira radical, enfim, a maneira com que o nosso mundo é organizado. A Revolução Haitiana, assim, pensando no que é o Brasil do século XIX, boa parte do que é o Brasil no século XIX, inclusive a nossa estrutura, né, de segurança pública, tudo, foi definida a partir do medo do Haiti. O Haiti virou um adjetivo. E não era à toa, porque o Flávio Gomes, esse historiador negro incrível, ele maravilhoso. Silvio, 8 meses após a Revolução no Haiti, um escravizado foi preso e tinha tatuado no seu braço Dessalines. Então, essa Atlântica era uma realidade no século XIX e é uma realidade no século XX e XXI, mas nós, brasileiros, sempre nos imaginamos mais ocidentais. É impressionante isso, não é? Quer dizer... É tão impressionante porque, assim, tem umas passagens na história que são muito impressionantes. Por exemplo, vamos pegar nos Estados Unidos, mesmo a influência nos Estados Unidos, olha só.
o grande Frederick Douglass. Frederick Douglass, um grande advogado, seria o equivalente ao Luiz Gama dos Estados Unidos. Um homem que foi escravizado também, advogado, um grande constitucionalista, enfim. Mas, diferentemente do Brasil, ele é uma figura que é festejada, né, pela Exato. comunidade negra dos Estados Unidos, ao contrário do Luiz Gama, que agora que passa a ser conhecido. Mas o Frederick Douglass, você tem uma ideia, ele teve um papel, uma das ideias do Frederick Douglass era transformar o que é hoje a República Dominicana em um dos estados americanos, um dos estados dos Estados Unidos, justamente para tentar fazer com que o número maior de negros pudesse contrabalancear, né, em relação ao grande número de brancos que existia em outros lugares dos Estados Unidos. Então, ou seja, o Haiti, e mesmo o Frederick Douglass tinha algumas ressalvas em relação à outra parte da ilha, que é a parte do Haiti. República Dominicana, não, mas o Haiti, porque aqueles negros eram muito violentos, eram muito, né? Então eles eram pessoas muito difíceis de lidar. Então veja que a Revolução Haitiana, ela criou o imaginário social, Imenso. De um lado, sobre o risco que os negros poderiam representar, né? E, por outro lado, criou um imaginário social que foi sufocado, que é de como os negros podiam ser donos do seu próprio destino também e se libertar. E é esse imaginário que eles querem sufocar e que não querem deixar a gente saber. Então, por exemplo, quando eu dou aula de Revolução Haitiana, as pessoas ficam doidas, porque você tenta numa discussão jurídica no Haiti, eles tentaram fazer uma revolução mesmo, né? Tem uma parte da Constituição do Haiti, se não me engano, acho que é posterior, né? Acho que foi de 1823, se não me engano, que ela vai dizer assim, teve uma primeira em 1805 e depois foi repetida em 1823, que é o seguinte. Isso. Tem uma que traz a seguinte exposição. Todos os haitianos são negros. Está na Constituição. E depois eles repetem, eles mudam essa disposição mais tarde para dizer o seguinte: todos os negros são haitianos. Percebe a força disso? É muito forte. E também toda a questão de que foi uma revolução. Tudo bem, entra na era da Revolução Francesa, mas a França fez a grande revolução da modernidade, não previu a questão da escravidão. Previu e voltou atrás, né? E o que é impressionante é que era uma revolução com a linguagem do voodoo, com uma linguagem religiosa de fundo africano. Então, essa questão, né, de que você, um escravizado, no seu passado não foi um escravizado, ou seja, vieram de várias Áfricas, é uma questão fundamental que a nossa história encerrou. Mas sim, não, só queria completar isso, porque é muito bonito o que você fala, porque a gente tem a condição de juntar o debate político com o debate estético, exatamente, que é fundamental. O debate político é um debate estético também. O debate político estético é um debate ético. Não tem jeito. Então, veja, eu sempre gosto de chamar atenção nisso, que é uma coisa que, inclusive, eu estou trabalhando aqui nos meus próximos escritos, né? Tem que livro vindo, ressaltar essa coisa da cultura, da força política da cultura negra, né? Então, por exemplo, quando você vê em 1988 aquele samba da Mangueira, né? Assim, falando a respeito, será que já raiou a liberdade, hoje foi tudo ilusão? Será que a lei era tão sonhada há tanto tempo assinada? Não foi o fim da escravidão. Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu a riqueza do nosso Brasil, né? Então, veja só que bonito isso, porque resgata a figura de Zumbi, por exemplo. Entendeu o que foi isso? Ou seja, a ideia de você invocar, né? Invocar uma história que está presente dentro da sua vida, né? Dentro das suas formas de resistência. Você transformar isso em linguagem, você transformar isso em algo que pode ser repassado, isso é tradição, né? Ou seja, você vai passando isso, porque você faz a música, você faz o samba, você canta para Zumbi, você canta para os orixás, e você consegue, portanto, passar isso, né, de uma maneira que você reconstrua subjetivamente as formas de resistência. Ou seja, essa não é a minha natureza. Inclusive, eu acho que essa é a grande força, inclusive para quem não tem religião, porque senão a pessoa me diz, não, eu sou obrigado a ter religião para se resistir. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: o fato de haver
algum tipo de linguagem, seja do samba, seja do futebol, seja da religião mais africana, é o modo de você exprimir, né, uma certa autonomia da sua cultura, a forma de que a sua cultura não é uma cultura derivada. E, Exatamente. mesmo, e o modo também dos brancos falarem da Grécia, é como se a Grécia, é como se os gregos fossem brancos, né, que é uma coisa muito louca, porque isso aí não está no horizonte. Né? E tem, Assim, você cantou também, que é o outro lado, são guerras de... Então, fico lembrando aqui, Silvio, que o nosso hino, o primeiro hino criado, o hino da República, nós somos uma república cujo hino nacional é do Império, mas temos um hino da República, que é aquele que tem um refrão maravilhoso, que é o Liberdade, Liberdade, abre as asas. abrasadas sobre nós. Só que tem uma estrofe terrível, que é o oposto do que você cantou, que é aquela que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Ou seja, É para apagar a escravidão. fazia um ano e já tinha pagado. Incrível. Eu queria te perguntar, você que esteve nos Estados Unidos e está estudando tanto isso, existe, eu acho que não tem racismo bom, mas essa coisa do apagamento, né, do protagonismo negro, essa coisa de dizer um ano depois, nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país, isso é uma realidade daqui que a gente deve combater? Como você entende isso? Eu já entendi que é tudo da nossa subjetividade e age na nossa imaginação, mas como é que a gente lida, né, com esse tipo de apagamento, de silêncio, invisibilidade, né, de tentativa de visibilizar, né? Assim, na verdade a gente já está lidando com isso, né? Assim, porque também a sua pergunta é muito interessante porque é uma pergunta e obviamente que você sabe disso, mas a pergunta ela já demonstra também os próprios efeitos desse apagamento, né, para a maioria das pessoas. Nossa, mas por que a gente, como é que a gente faz para impedir esse apagamento? A gente já está fazendo, o movimento negro tem feito isso Sempre. desde o período da abolição. Sim. Né? Ou seja, desde antes da abolição, né? Ou seja, desde o período da escravidão. O É, movimento negro já vem resistindo. E os movimentos pós-abolição, eles também se organizaram, e isso é uma coisa importante para falar sobre o movimento negro. E o movimento negro ele sempre se organiza para dar respostas aos problemas do contexto em que ele vive. Então, outro dia me perguntaram, mas por que não se não resgata aquilo que era da Frente Negra Brasileira, que eles ficavam lá com a carteirinha para mostrar respeitabilidade, as chamadas políticas de respeitabilidade, não sei o quê. Porque o mundo é outro. O problema hoje não é esse. As pessoas não andam com carteirinha. Qual que era a ideia? É para você se colocar, né, à disposição de pertencer àquele Brasil que estava nascendo, que era o Brasil da carteira de trabalho. exatamente. É a criação de uma sociedade industrial. Eu falo assim, não, eu quero fazer parte disso aí também. Esse era o índice de cidadania. Né? Exatamente. Agora, a partir de 78, o problema é outro. E hoje o problema é outro, porque hoje não tem emprego, gente. Hoje a gente está lidando com a precarização do trabalho. Como é que a gente vai fazer? Você vai andar com a carteirinha na rua e dizer o seguinte, não faz o menor sentido. Então, veja que os desafios do movimento negro, a gente tem que ver isso. Né? O movimento negro está sempre se renovando. Se não se renovasse, eu gosto de sempre dizer isso, eu não estaria aqui. Claro. Porque a gente precisa, a gente se entender, tem que ter essa flexibilidade tática, essa inteligência, né, esse tipo de compreensão da realidade para poder sobreviver. E, Silvio, Né? acho que uma coisa que você tem dito muito, que você poderia conversar um pouco mais com a gente, que é essa ideia de que quando o movimento negro surge, em 78, né, como um movimento nacional, né, a luta do movimento negro, e era a época da ditadura militar, né, a luta do movimento negro sempre foi dizer que lutar pelo fim do assassinato de jovens negros, já naquela época, lutar pelo fim do racismo era lutar pela democracia. Né? Você tem falado isso muito, né? Ou seja, você podia explorar para a gente, porque a gente fala tanto. Claro, claro, claro. Eu diria o seguinte, eu chamo a atenção, todo e qualquer democrata, uma pessoa que realmente é democrata nesse país, e aí talvez as pessoas tenham até que rever, né, caso elas achem que existe algum tipo de contradição com o que eu vou falar, é que elas precisam rever, inclusive, a sua relação com a democracia. Veja, qualquer pessoa que é democrata, ela tem que ser radicalmente
eu não vou nem falar a palavra antirracista, porque isso é lugar comum, ela tem que estar radicalmente ao lado do movimento negro e daqueles que lutam contra o racismo. Então, Também. assim, não é, porque senão a pessoa fica achando que eu vou inventar um jeito de ser antirracista. Não. A gente já tem uma pauta. Já existe já toda uma tradição de luta, de resistência, produções, formas de conhecimento para entender o que é o antirracismo. O antirracismo não é o que a pessoa quer. O Exato. antirracismo, portanto, ele está relacionado a todo um complexo de luta política, de resistência política, de conhecimento sobre como a gente se contrapõe ao racismo. E aí uma coisa importante, a tua pergunta. O movimento negro foi fundamental para a consolidação da democracia em geral no país. Exato. Basta ver a enorme participação que o movimento negro teve na formulação da Constituição de 88, do ponto de vista formal. A Constituição, do ponto de vista formal, é uma Constituição liberal-democrática, é uma Constituição que é um avanço em relação a tudo que a gente tem vivido nos períodos anteriores. Então, estou até brincando com alguns amigos meus, né? Ele fala assim, puxa vida, é, o mundo está tão ruim que a esquerda hoje tem que lutar pela legalidade, né? Assim, que é uma coisa. O mundo está tão desgraçado que a gente tem que lutar pela Constituição. E é verdade mesmo. Porque ali tem um mínimo de patamar assim, civilizatório, né? Do ponto de vista. Não civilizatório do ponto de vista branco, civilizatório europeu. Estou falando civilizatório no sentido da gente construir relações em que a gente tem um mínimo de respeito em relação à vida do outro. Então não é à toa que existe um movimento, ao mesmo tempo que o autoritarismo se instala no país, você tem um azeitamento da máquina de destruição da vida de jovens negros, você tem uma escalada na violência contra a mulher, isso é importante dizer também, É, e a gente tem também um processo de destruição das mínimas garantias jurídicas de igualdade do ponto de vista econômico sim. e também de igualdade política. Então você vê que você tem um processo de destruição da Constituição, né, naquilo que a Constituição garante, né, como mínimos patamares civilizatórios que surgiu de um acordo, de um grande acordo, né, enfim, de um grande pacto que o movimento negro participou ativamente, ativamente. Tem até o livro da Natália Neres, né, uma grande pesquisadora, uma mulher fantástica, mulher preta fantástica, em que ela resgata esse histórico, né, da participação fundamental do movimento negro na formulação das propostas da Constituição de 88. E lembrando o seguinte, em 88, na verdade em 86, né, só existiam 4 negros na Constituinte. É, 4 negros. é, Né? Então, se dissesse que 4 negros, são 4 negros fundamentais, mas que vieram também respaldados pela força do movimento negro e que construíram o que os brancos também chamam de democracia no Brasil. Então a Coalizão Negra por Direitos resgatou no seu documento algo fundamental, que é o seguinte: não existe democracia com racismo. não tem. Algo incompatível. E isso demonstra também uma outra coisa. A democracia é sempre um exercício, percebe? Ela não é uma coisa que a gente que vai estar posta, a gente vai colocar aqui e falar, pô, agora tá de boa, tá tranquilo. É um exercício permanente. E Silvio, Né? desde os gregos, né, eles já diziam, né, olha, os gregos já diziam que democracia é um regime incompleto, não é? Porque direitos têm que ser sempre de novo reconquistados, né? Mas eu vou te provocar aqui um pouquinho. A gente está falando aqui da história do movimento negro e tudo mais, e uma coisa que impressiona muito é que a gente falou também como a história brasileira é uma história branca, ocidental e masculina, né? A história do movimento negro também, durante um certo tempo, foi uma história eminentemente masculina, na sua opinião? Olha, eu acho que talvez a história que algumas pessoas conseguiram contar e captar, porque a história do movimento negro é a história das mulheres negras também. E muito, assim, eu diria que e muito mesmo a história das mulheres negras. Eu estava conversando com uma grande amiga minha, Rosane Borges, a gente estava olhando um pouco, né, para esse cenário, né, do movimento negro que se formou no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? E olha só, desses grandes nomes do movimento negro,
talvez as que tenham, vamos dizer assim, resistido e chegado são as mulheres negras, né? E eu quero destacar aqui, fazer uma homenagem, principalmente a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro está aí, ó. É? Né? E os homens os homens negros tiveram participação fundamental, muitos deles por uma série de motivos, inclusive porque o Brasil é uma máquina de matar homem preto, né? Enfim, a gente sabe como é que funciona. Eles não tiveram essa mesma condição. Né? Eu acho que as mulheres, aí arrisco dizer, elas têm uma elas têm uma tecnologia do cuidado, sabe? Que é É. uma coisa que é uma coisa absolutamente sensacional e que foi fundamental. Mas a história do movimento negro é a história da luta, da resistência, da força, da resiliência das mulheres negras. Né? Vai É, mais, né? Porque, vamos dizer, eu acho que também é de uma geração, né? Mas eu acho que a força, a novidade do feminismo negro foi muito grande, não foi, Silvio? Até para o movimento negro, enfim, não existe um movimento negro masculino, mas digo, essa força do feminismo negro, porque durante muito tempo tinha essa questão, que o gênero parte, né? O gênero não é uma. Assim como a raça parte, né? As pessoas diziam isso. Raça não, vamos discutir classe social e vamos adiar a questão da raça, né? E também, durante muito tempo, foi adiada a questão do gênero, né? Ou seja, essa conexão entre raça e gênero, que é importantíssima, né, para o nosso. não, sem dúvida. Você sabe que a Vron Ware, né? Vron Ware é uma pesquisadora que, que tem um companheiro também que é um sujeito também bem esperto, bem inteligente. Sendo irônico aqui, porque ele é muito inteligente, ele é o máximo, é o Pojo Roy, né? Só ele, o Pojo, o grande Pojo Roy. O Pojo Roy, e ele repete o que eu vou dizer agora também na apresentação, se eu não me engano, do seu livro Atlântico Negro, algo que a Vron Ware também vai escrever nos livros dela. A Vron Ware é uma pesquisadora da branquitude, né? Ela é a pesquisadora da branquitude. E ela vai dizer o seguinte, que o racismo ele precisa do sexismo para existir. E por que isso? Se a gente for verificar os sistemas em que o racismo ele se tornou bastante decisivo, né, para compreender essas mesmas sociedades, falo aqui dos Estados Unidos, falo do Brasil, falo da África do Sul, né, e mesmo a Alemanha nazista, né? Porque a gente está falando a gente pode falar do racismo antinegro, mas pode falar do racismo também contra outros povos e culturas, o racismo contra os judeus, que teve início, enfim, teve início, na verdade não, que teve, né, seu momento mais trágico na Alemanha nos anos 30. Mas veja só, uma das coisas, você começa a analisar do ponto de vista jurídico, as primeiras coisas que a legislação nesses países faz é proibir relações interraciais. Não, Né? Proibir relações interraciais e também estabelecer políticas de esterilização, muitas vezes. Né? Então veja que um dos pressupostos do racismo, na sua versão mais violenta, podemos dizer assim, mais aberta, é justamente estabelecer o controle sobre o corpo das mulheres. Você precisa estabelecer o controle sobre o corpo feminino para você poder reproduzir o racismo. O que é um dos principais do racismo? Porque existe um grupo que é marcado por características físicas / culturais e que esse grupo é inferior. E esse grupo é inferior, nesse sentido, a gente precisa estabelecer formas de controle desse grupo. Não pode deixar esse grupo proliferar. E não pode deixar esse grupo assumir posições de destaque. Porque essas pessoas são perigosas. Você tem construindo essa figura, né, de que essas pessoas elas vão, por alguma coisa que lhes é intrínseca, cometer algum tipo de erro. Então você precisa impedir que haja mistura e que haja reprodução. Então um dos pressupostos do racismo é o sexismo. Era necessário estabelecer o controle sobre o corpo das mulheres, sobre a reprodução das mulheres, não permitir. Olha só, as leis de Nuremberg na Alemanha em 1935. Uma das fundamentais disposições das leis de Nuremberg, né, esse conjunto, né, macabro de normas jurídicas, por isso que eu falo, não existe ditadura e nem golpe de Estado se não houver jurista no meio. Eu sempre falo isso. Tem que ter o direito no meio. Não Toda, tem. toda ditadura, toda desgraça tem que ter um jurista no meio. Não tenho dúvida disso. pode ter certeza que vai ter um. Né? Na Alemanha, e tem gênios, às vezes, né? Tem um Carl Schmitt na Alemanha. Então, gente, né? é um Um gênio. total, né? Dá uma Pois, misturada. precisa ter.
Então veja que as leis de Nuremberg era justamente a impossibilidade de você ter relações, né, interraças. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. E no Brasil Percebe, então? está no longo sistema escravocrata, quer dizer, as relações de gênero e escravidão foram sempre muito claras, né? Ou seja, o corpo da mulher negra que tinha que se submeter, né, aos beira, enfim, ao lar do senhor, né? É É muito. isso. Mas, Silvio, eu não queria. O tempo corre, a gente tem 10 minutos e eu queria que você falasse para a gente, que eu acho que é muito importante no momento que a gente vive hoje. Falamos do Luiz Gama, da importância histórica dele, falamos do movimento negro, né? Mas o Brasil está vivendo um momento único de crise, né? Uma crise que é social, uma crise que é política, uma crise que é econômica, uma crise que é da saúde e uma crise que é moral também, eu diria, né? E, Uhum. paradoxalmente, eu acho que, assim como viu que em 78, um momento de crise política da ditadura, surge, né, o movimento negro como um movimento nacional, paradoxalmente eu acho que a gente está vivendo um momento histórico da questão racial no Brasil, né? Ou seja, parece um momento de não volta. Como é que você definiria aqui para nós todos, como é que você está enxergando esse momento agora? Claro, é um momento internacional, não estou negando, né? Tem sempre essa coisa que é maior, mas pensando aqui, Brasil, como que você tem visto? Olha, eu vou me valer aqui de uma linguagem bem peculiar. O Brasil está numa encruzilhada. Uhum. Uma encruzilhada. E quando eu falo de encruzilhada, e veja, encruzilhada não é uma coisa ruim, exatamente. Não. Mas Muita coisa que complicada, né? muitas coisas acontecem. As coisas só acontecem se houver encruzilhada. Essa é a grande verdade. Mas a questão é, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Falando mais concretamente, mais de perto, a gente está vivendo uma luta, literalmente uma luta pela vida. Luta pela vida. Os próximos meses ou anos vão definir o que vai ser a vida de toda uma geração. Então a gente não pode achar que é normal essa nossa impossibilidade de estarmos conversando pessoalmente, que é uma coisa que a gente já fez, não é verdade? Já, Então isso vai ter consequências. muitas. Isso vai ter consequências. A gente vai ter que pensar quais são as consequências deste momento somado às desigualdades estruturais que o Brasil tem. Então, você tem uma série de pessoas que estão fora da escola, você tem uma série de pessoas que estão perdendo o emprego, você tem um movimento, veja só, no momento em que o movimento contra a precarização do trabalho ele ganha cada vez mais força, você tem também cada vez mais um movimento de destruição das possibilidades do emprego formal. Então as redes de proteção social, mas ao mesmo tempo vão se abrindo espaço para discutir certas coisas. Por exemplo, vai ser impossível que a gente não discuta na próxima quadra a universalização do sistema de saúde. Isso vai ser uma discussão. Quando eu falo uma discussão, não é que vai ser um debate, o grande debate, não vai ser isso não. Vai ser uma briga, vai ser uma guerra. Assim, o que pode, eu estou falando literalmente, pode ser isso. Tá? Pode ser isso. Vai ser uma luta. Uma luta. Porque a gente não pode ter ilusão. Nós estamos vendo isso agora. Há pessoas que se alimentam da morte. Há pessoas que se servem da morte. Há pessoas que estão absolutamente inconformadas com o fato de que as pessoas têm que ficar em casa porque estão doentes. E algumas pessoas que podem ficar em casa mesmo, porque é a escolha entre a certeza de morrer de fome e a probabilidade alta de você ficar doente e morrer sufocando, porque assim, eu gosto de chamar atenção para isso. Porque pegar Covid não é uma coisa assim, você pegar Covid é você flertar com a possibilidade de você morrer sufocando, um profundo sofrimento. Um sofrimento terrível, sem ar, né? Sofrimento terrível, sem ar. Então assim, não é uma coisa tranquila que a gente está vivendo. E você perder alguém significa que você pode ser que você não tenha algo que do ponto de vista antropológico, falo como antropóloga, é algo
fundamental para que nós possamos ultrapassar os momentos traumáticos da vida, que é os rituais de morte. Exato. Então percebe o que está acontecendo no Brasil? A gente vai ter que, primeiro, esse é meu medo, né? A gente vai ter que criar toda uma resistência contra, não só contra a morte, não é isso contra a morte, mas contra a forma com que a morte está sendo provocada e a forma com que ela está sendo naturalizada. Vamos precisar desnaturalizar a morte, porque não é normal a gente achar, não é a gente ligar, abrir o jornal, nossa, morreram 80 mil pessoas. Isso não pode ser normal, isso é incivilizado. Isso percebe? Pode ter esse pensamento mágico também, né? Que nós vamos resolver com um pequeno remédio, está tudo resolvido. Não pode. Então, e aí vamos entrar numa outra seara. Nós vamos, no processo de reconstrução, nós vamos ter que criar também, ó, a gente voltou ao ponto inicial, a gente vai ter que recontar essa história. A gente vai ter que recontar essa história. A gente vai ter que relembrar os mortos. A gente vai ter que relembrar quem é o responsável, as pessoas que são responsáveis por isso. Porque não é possível que essas coisas passem e que a gente passe para gerações futuras que para gerações futuras que é possível. Que nós sejamos absolutamente coniventes com a morte de mais de 100 mil pessoas e que nada aconteceu. Isso não pode ficar desse jeito. Exatamente. Não pode ficar desse jeito. Então para terminar, por que eu estou chamando a atenção? Nós vamos ter que... Isso não vai ser uma coisa ética. Nós vamos ter que entrar em debates políticos, em embates políticos e conflitos políticos muito fortes. E mesmo assim, a gente está falando do plano nacional, mas no plano internacional, sabe o que acontece? Acho que 2 temas vão nos ocupar, professor. Só que você vai a questão da... 2 temas, senão o Instagram vai... Em 1 minuto. A questão da desigualdade, ela vai ser o nosso tema. E a outra questão vai ser a questão da democracia. Sabe por quê? Porque se a gente não criar uma forma de pensar a democracia de maneira que a democracia vale a pena e dê segurança para as pessoas, sabe que as pessoas vão ser levadas a escolher? Entre viver em ordem e viver uma democracia. É isso que vai estar colocado. A gente está só oferecendo para as pessoas eleição de 4 em 4 anos. O que as pessoas... Qual que é a vantagem? Nós não sabemos que é a vantagem. Né? Mas assim... Mas eu quero saber o que as pessoas mais pobres, as pessoas que estão com medo que tem que sair para a rua agora, que estão ficando doentes, como é que essas pessoas vão... O que essas pessoas têm a colher com a democracia? A gente vai precisar mostrar isso. E criar também. E refundar o que é democracia. Porque o que a gente tem hoje não está servindo, não. Não serve. Bom, gente, eu vou ser morta aqui pelo tempo. Concordo totalmente com o Silvio. A gente vai ter que refundar a ideia de como essa nação precisa ser menos, né? Precisa ser mais generosa e menos desigual. Silvio tem toda a razão. A hora da gente perguntar a democracia para quem, né? Enfim, pensar na democracia para quem. Eu tenho imenso afeto pelo Silvio, né? No sentido de que a palavra afeto, de estar afetada pelo pensamento do Silvio. Eu tenho que encerrar, senão não encerrava nunca. Essa nossa conversa é também uma conversa do movimento, um movimento muito bonito chamado Estamos Juntos, como eu e Silvio somos sempre juntos. E eu queria dizer que eu só não desejo que o Silvio seja o meu candidato para presidente, ele já me acusou de não apoiar ele muito bem. Até caiu o meu telefone, viu? Porque eu te falei para o presidente. Enfim... Silvio, quer falar um minuto para dizer para o pessoal que manda tantas informações aqui para você? Eu quero só agradecer, quero dizer que o afeto é recíproco, e que a gente vai... Veja, eu vou repetir uma frase que eu falei no Roda Viva: a história não transita em julgado, a história não acabou. Não. A gente vai lutar até o fim. O que a gente vai fazer é lutar para entregar para as pessoas que vêm depois de nós um mundo melhor do que nós recebemos. É isso que a gente vai fazer. Pode fazer, e querer um mundo melhor para as nossas gerações que vêm aí. Né? Muita utopia nesse mundo utópico. É isso mesmo. Super obrigada. Uma emoção falar com você. Obrigada, gente. Obrigado, professor querido. Tantos elogios, e acompanhem o Silvio. E daqui a pouco, olha, ele já nos falou, agora eu tenho testemunhas. E vem aí um livro novo. Um beijo, Silvio. Obrigada. Beijo, professor. Tchau.